Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada. O tema de hoje é denso e bem urgente. A situação em Gaza depois daquele cessar-fogo de 10 de outubro. A nossa base aqui é um artigo bem contundente de Sérgio Botton Barcelos, que foi publicado em 1º de dezembro de 2025. E a tese central dele é de que o que a gente está vendo não é o fim da guerra. É, na verdade, uma organização da violência. Então, nosso trabalho vai ser desempacotar esse raciocínio do autor, sabe? Sobre essa guerra que continua, os interesses por trás e essa ideia que é bem assustadora de Gaza como um laboratório. Exatamente. O artigo, ele basicamente joga por terra qualquer narrativa mais otimista de estabilização. A leitura que ele propõe é muito mais dura. Ele enquadra os eventos como uma estratégia de ocupação mesmo, permanente, e uma lógica que ele define com um termo bem pesado, necropolítica, que é basicamente a administração de quem vive e quem morre como uma ferramenta de poder. A gente vai explorar aqui como o texto conecta o que acontece lá, no terreno, com as decisões que são tomadas a milhares de quilômetros de distância, né? Em Washington, em Londres e até no Conselho de Segurança da ONU. Ok, vamos começar por esse ponto de partida do autor, que já é, assim, um soco no estômago. Ele diz que o cessar-fogo é uma ilusão. Uma miragem. É. Na prática, o que foi instituído foi o que ele chama de guerra contínua, fragmentada e administrada. E ele traz números para sustentar isso, né? Cerca de 375 mortes desde a assinatura do acordo. Que tipo de paz é essa que continua matando? É que, segundo a análise do autor, o objetivo nunca foi a paz no sentido que a gente entende. A estratégia que está descrita no artigo é de manter Gaza num estado de colapso, controlado e permanente. E como isso seria feito? Então, através de bombardeios pontuais, daqueles que não geram grandes manchetes, sabe? Também incursões terrestres seletivas e principalmente o bloqueio estrutural de recursos vitais, água, combustível, remédios. O ponto-chave do autor é que nada disso é por acaso. Cada ação seria uma decisão política deliberada do governo de Benjamin Netanyahu para tornar a vida ali simplesmente insustentável. E é aí que o argumento fica realmente perturbador. O autor usa essa expressão que você mencionou, laboratório necropolítico. Sim, Parece algo, sei lá, saído de ficção científica, mas a ideia que ele descreve é assustadoramente concreta. Ele não está falando só de violência, mas de testar em tempo real os limites do que a comunidade internacional está disposta a tolerar, né? exato. É como se fosse um teste de estresse para a nossa consciência global. E ele dá exemplos práticos para essa ideia de laboratório. Sim, ele dá. Ele aponta, por exemplo, para o uso de inteligência artificial para selecionar alvos em áreas que são densamente povoadas, otimizando o que eles chamam de danos colaterais. Nossa, Ou a tática de sistematicamente bombardear zonas onde as pessoas se aglomeram para receber ajuda humanitária. Cada uma dessas ações, segundo ele, gera um dado sobre qual método é mais eficaz para impedir que uma sociedade se reerga, para administrar a morte em larga escala. É a dominação transformada tipo num projeto de engenharia social. é uma lógica aterrorizante, mas uma operação dessa magnitude não se sustenta sozinha. Como essa mentira do cessar-fogo, como o autor coloca, se mantém? Aí ele nos leva para os bastidores do poder, né? Mostrando os fios que conectam essa violência a outros países. Sim, o artigo é categórico nisso. Ele afirma que essa situação seria impossível sem o apoio de atores externos. Ele aponta diretamente para os Estados Unidos usando o termo corresponsáveis diretos. Corresponsáveis diretos. É bem forte. Muito. A imagem que ele pinta é a seguinte: Israel aperta o gatilho, mas são os Estados Unidos que garantem que a arma esteja sempre carregada, com a trava de segurança destravada e, claro, com imunidade legal para quem atira. Essa é uma acusação muito pesada. O autor detalha como esse apoio vai além de uma aliança tradicional. Ele argumenta que é uma participação ativa. Sim, ele vai muito além da ideia de uma simples aliança. Ele lista os mecanismos dessa participação. Primeiro, o financiamento bilionário que sustenta o exército israelense. Segundo, o fornecimento direto das armas, das bombas, das munições usadas contra civis.
E terceiro, e talvez o mais importante, a proteção diplomática na ONU. Os vetos. Exato, vetando sistematicamente qualquer resolução que exija um cessar-fogo real ou que investigue crimes de guerra. Juntando tudo isso, o argumento é que a destruição de Gaza acontece com recursos, cobertura e legitimidade americanos. Confesso que eu sempre pensei no papel do Reino Unido como secundário nesse conflito. Mais diplomático, talvez. Mas o autor discorda frontalmente, certo? Totalmente. Ele argumenta que o papel britânico é estrutural, não periférico. Ele aponta para contratos militares que foram mantidos ativos até maio de 2025, fornecendo tecnologia estratégica e cooperação em inteligência que são cruciais para a máquina de guerra israelense. Mas o ponto mais interessante que ele levanta é a conexão histórica. A questão do mandato britânico. Exatamente. Ele conecta a política britânica de hoje à longa história de intervenção colonial na região, que começou lá com o mandato britânico na Palestina em 1920 e que, na visão do autor, efetivamente abriu o caminho para a situação atual. Para ele, o que a gente vê hoje não é um evento isolado, mas a continuação de uma dinâmica histórica de mais de um século, sabe? Entendi. Uma dinâmica em que a ocupação é normalizada e a soberania palestina é sempre negada. Pois é. E aí não se trata apenas de países agindo individualmente. O autor parece mirar no próprio sistema internacional. Ele é muito crítico a uma resolução da ONU, a 2803. Ah, sim. Chegando a chamá-la de reconfiguração colonial disfarçada de paz. Por que essa visão tão negativa? Porque, segundo a análise do artigo, o diabo está nos detalhes, né? A crítica dele se baseia em 3 pontos centrais da resolução. O primeiro é a criação de uma governança tutelada. Espera aí, vamos traduzir isso. Governança tutelada seria tipo ter um conselho de administração estrangeiro mandando na sua própria casa? É a analogia perfeita. Você pode até morar lá, mas as regras são decididas por outros. Exato. Na prática, o autor argumenta que isso transforma a soberania palestina numa ficção. O segundo ponto é uma força de estabilização que supervisionaria o desarmamento de grupos palestinos, mas sob coordenação de Israel. Ah, claro. E o terceiro, que talvez seja o mais chocante, é a institucionalização de um perímetro de segurança que daria a Israel o controle militar direto de 53% do território de Gaza. Na visão do autor, isso não é paz, é a formalização da ocupação com um carimbo da ONU. E como quase sempre acontece, imagino que tem uma dimensão econômica por trás disso tudo. Siga o dinheiro, né? O artigo aborda isso? Com certeza. Ele conecta o controle militar ao domínio energético, especificamente as enormes bacias de gás natural que ficam na costa de Gaza, a Gaza Marine, e na bacia do Levante em geral. Controlar essas reservas não é só sobre dinheiro, é sobre negar a um futuro Estado palestino a sua viabilidade econômica. Claro. E, ao mesmo tempo, ampliar o poder de barganha de Israel na região, se tornando um fornecedor de energia para a Europa e para os vizinhos. É a junção perfeita do interesse militar, estratégico e econômico. Certo. Então o quadro que ele pinta é o de uma nova ordem regional se formando. De um lado, esse eixo que você descreveu, liderado por EAWA e Israel, com apoio de Arábia Saudita e Emirados Árabes, e do outro, o que tem? Do outro lado, o que o autor chama de um eixo de resistência. Esse eixo tem o Irã como peça central e se conecta a grupos como o Hezbollah no Líbano e outras redes na Síria, Iraque e Iêmen. A análise descreve uma disputa entre 2 projetos. Um, liderado pelos Estados Unidos, que ele chama de lógica imperial, que busca uma arquitetura de segurança para conter o Irã. E garantir os interesses ocidentais? Exato. O outro, essa rede de resistência que tenta sabotar esse projeto a todo custo. E a Arábia Saudita e os Emirados? Onde eles entram? Eles não se importam com a causa palestina. O autor descreve a posição deles como puramente estratégica e calculada. A prioridade máxima é obter garantias de segurança dos Estados Unidos contra o Irã. Entendi. A normalização das relações com Israel, apesar de ter sido paralisada pela guerra, continua sendo um interesse estrutural para eles. A causa palestina, nesse cálculo, vira uma moeda de troca,
Sabe, algo a ser gerenciado, mas que não impede os objetivos maiores deles. Ok, então temos o eixo EU-Israel de um lado e o eixo do Irã do outro. Mas isso parece um pouco simples demais. O mundo não é mais bipolar. O autor ignora o papel de potências como a China e a Rússia, ou ele as encaixa nessa dinâmica? Longe de ignorar, eles os descreve como jogadores extremamente pragmáticos, que se movem por cálculo geopolítico, não por solidariedade. A Rússia, por exemplo, usa a crise para cutucar o Ocidente. É uma forma de expor o que eles consideram a hipocrisia ocidental sobre direito internacional. Mas sem se comprometer de fato. Exatamente. Ao mesmo tempo, Moscou mantém um canal de comunicação aberto e uma relação pragmática com Israel. Segundo o autor, não tem mocinho nesse jogo. E a China? O interesse é puramente econômico? Tipo, proteger a nova rota da seda? É econômico, mas é também uma questão de imagem, de narrativa. Ao se posicionar como defensora do multilateralismo e da solução de dois estados, a China se apresenta ao sul global como uma alternativa mais, entre aspas, justa à liderança americana. Faz sentido. Gaza vira mais um palco para essa disputa global por influência. A China não quer se envolver militarmente, mas quer usar a crise para construir sua imagem de potência responsável. Um contrapeso ao que ele descreve como a hegemonia desestabilizadora dos Estados Unidos. E no meio de todo esse xadrez global, onde o Brasil se encaixa? O artigo analisa a posição brasileira. Sim, e a descreve como sendo de cautela calculada. O autor lembra que o Brasil teve uma proposta inicial de cessar fogo humanitário no Conselho de Segurança, que foi vetada pelos Estados Unidos. Depois disso, a política externa brasileira teria recuado porque ele chama de silêncios estratégicos. E como ele interpreta esse recuo? Como uma fraqueza. Ele interpreta como um reflexo das limitações estruturais do Brasil no sistema internacional. A leitura é que, no fim das contas, a política externa brasileira prioriza o alinhamento com os Estados Unidos e a União Europeia, seus maiores parceiros comerciais e políticos. Exato. E essa prioridade acaba levando o país a moderar suas críticas e a conviver com violações de direitos humanos para não criar atritos com essas potências. É o realismo pragmático que, na visão do autor, acaba sendo funcional para manter o status quo. O final do artigo é bastante sombrio, então. Ele basicamente conclui que a paz não é um horizonte possível no curto prazo e que o que acontece em Gaza pode não ser uma exceção, mas sim um prenúncio. Exatamente. O argumento final é que o verdadeiro laboratório em Gaza é para testar a disposição do sistema internacional em normalizar a destruição de uma população inteira, desde que isso seja enquadrado na linguagem da segurança ou da estabilização. É a consolidação do que o autor chama de necropolítica global como uma ferramenta legítima de governança. É difícil até de processar essa ideia, que a administração da morte possa se tornar normalizada, aceita pelo sistema. Isso muda completamente a forma de olhar para qualquer conflito daqui para frente. E essa é a grande provocação do texto, né? Ele nos força a olhar para além das imagens de destruição e entender a lógica fria por trás delas. Uma lógica onde a invasão é chamada de operação humanitária e a limpeza étnica é chamada de política de segurança. Para a gente resumir, então, a análise apresentada no artigo de Sérgio Botton Barcelos é demolidora. A ideia é que o cessar-fogo em Gaza não trouxe o fim da violência, mas sim sua reconfiguração, para uma forma de guerra administrada, permanente e sustentada por uma poderosa aliança que, na prática, trata vidas palestinas como descartáveis. E o ponto central que fica é que esses eventos não devem ser vistos como um conflito regional isolado, mas como um laboratório global, um lugar onde novas estratégias de guerra, de dominação e administração da vida e da morte estão sendo testadas, com o risco de redefinir o que é considerado aceitável no cenário internacional para as próximas décadas. O autor não oferece uma conclusão otimista, mas ele deixa uma pergunta final para reflexão. Uma pergunta que ecoa muito além desse conflito específico. Ele questiona: se a comunidade internacional aceita o genocídio e a destruição da Palestina em nome de alianças e conveniências geopolíticas,
O que impede que essa mesma lógica seja aplicada em qualquer outro lugar do mundo, contra qualquer outro povo que for considerado descartável?